Para quem não me conhece, eu sou o pastor Elemento Surpresa, servo do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, inimigo declarado de Satanás, dos demônios, da feitiçaria, inimigo de toda e qualquer alguma pregação enganosa. E eu não tenho medo de proferir essas palavras diante dos olhos dos homens, nem tampouco olhando no rosto do diabo, na cara dele, aos olhos dele, e proferir as mesmas palavras. Não tenho esse medo, não. É necessário que o mundo saiba que nem todo homem pregador do Evangelho serve a Satanás, servem os demônios. Amém? Eu vou trazer um testemunho de forma resumida, porque a maior parte já domino, sem necessidade alguma de acrescer ou diminuir, mas eu estarei resumindo, e esse testemunho estará dentro da pregação apresentada aqui hoje, partilhada aqui hoje. Qual foi o tema da mensagem? Construa um legado. E várias vezes fez-se menção que não existe, não tem como, que é impossível construir um legado sem sacrifício. É impossível construir um legado sem luta. Questiona por que Agostinho Neto até hoje é mencionado, mesmo estando morto. Questiona por que existem homens que morreram na frente de combate e até hoje são mencionados. Por que a educação faz questão, nos ensinos, isso nas faculdades, nas escolas, por que nós vemos professores a fazerem menção de homens que outrora estavam no nosso meio, no nosso seio, estavam sobre a terra? Por que o nome dessas pessoas até os dias de hoje tem ecoado? Porque são pessoas que fizeram o quê? Que fizeram histórias. São pessoas que deixaram um legado. Eu estava esperando algumas vezes de alguns filhos pergunta como esta: pai ou pastor, por que no altar nós temos duas espadas? Na verdade, as duas espadas aqui no altar têm dois significados. Primeiro, a verdade de Cristo Jesus, a espada de dois gumes. A palavra de Deus é uma espada. Amém? Espada não é usado para bolo e leite. Espada é usado por soldados, por pessoas que foram selecionados, separados para a guerra. Olhando para essa espada, quem for espiritual vai perceber que essa espada está revelando que os pastores desse lugar, ou que o lugar aonde está entrando, está sentando, é um lugar de batalhas espirituais, cujos os homens que estão na frente, separados por Deus, foram por Ele treinados para combater contra um inimigo, contra um Golias, contra os filisteus. E o chefe deste exército chama-se Senhor Salvador Jesus Cristo. O mesmo Deus que entregara o gigante Golias na mão de Davi, é o mesmo Deus que até os dias de hoje tem colocado em nossas mãos o Golias do tempo de hoje. Amém, igreja? E quando os Golias são derrotados, Cristo é glorificado, o Deus Pai é glorificado, o Senhor Espírito Santo é glorificado. E veja que a espada, elas estão próximas de um nome. Jesus Cristo é Deus, revelando que quem luta as nossas lutas não somos nós, é Cristo Jesus que luta as nossas lutas.
Davi, quando enfrentara Golias, Davi não enfrentou Golias com as forças do seu próprio braço, do seu punho, não. Davi enfrentou com os braços de Deus, com o punho de Deus. Por isso é que foi fácil Davi derrotar a Golias, o gigante, porque não era Davi lutando, era Deus lutando as lutas do seu povo, a luta do povo israelita, a luta do povo judeu. Você está entendendo? Outra hora era eu um medroso, como disse o pastor. Eu mijava nas calças. Eu tinha medo de batalhas espirituais. Eu tinha medo do diabo, eu tinha medo de demônio. Eu tinha medo até mesmo do escuro. Tanto é que era obrigado. Eu tinha um celular de cor cinza. Os botões já estavam dizendo adeus, bye bye. Aquele teclado aí, Nokia, de tanto fazer o uso, depois os botões ficam mole, né? Então eu já estava já no adeus, no bye bye, boa viagem. E eu lembro que eu estava saindo da igreja porque era noite e eu fui para a casa do amigo chamado Fábio. Eu não pensava que ele dormia no escuro. E eu gostava de dormir com a lâmpada acesa. Aquela noite para mim foi uma noite longa porque o cara apagou a lâmpada e dentro do meu coração existia um arrependimento. Por que me encontro na casa dele? Porque eu vim para aqui. Se eu tivesse em minha casa, estaria com a lâmpada acesa. E infelizmente, mesmo aquele Nokia nem me ajudou em nada porque nem mesmo carga tinha. Logo, a noite para mim foi extensa e eu estava me mijando, desejando que amanhecesse. Veja, toda pessoa quando está com medo, a noite torna-se longa. Parece até que o horário mudou, sabe? A forma de como o cursor vai caminhando, vai andando, parece que chega aí alguém e botou o dedo de formas a impedir com que a hora avança. E eu estava exatamente vivendo assim. Uma vez estava eu sentado à mesa com um feiticeiro, cujo nome é profeta Metusalém. Este homem apresenta-se como homem de Deus, quando na verdade não passa de um feiticeiro, de uma jiboia. Eu estava sentado à mesa com ele, na altura pensava eu que era homem de Deus, e ele proferiu as seguintes palavras. Ele disse para mim o seguinte: veja, se os cristãos tivessem noção do Deus que eles servem, eles não temeriam inimigo algum. Que está falando isso é um feiticeiro. Para mim, se os cristãos verdadeiramente conhecessem a Deus que eles afirmam servir, esses homens não teriam medo de Satanás, não teriam medo de demônio, não teriam medo de macumbeiro, de feitiçaria. Infelizmente, tem muita gente servindo a Deus, mas um Deus que ele não conhece, um Deus que ele não sabe. Então, durante muitos anos, eu vivi assim, medroso, até então a pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno chegar diante da minha presença, me pegar pelas mãos e me jogar exatamente dentro da cova dos leões. Eu fui colocado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo dentro de um lugar, isso é, dentro de uma arena, e nesta arena, nesta cova, existia todo tipo de animal. Tinha serpente, da mais terrível à mais fraca, existia leões, hiena, os animais mais ferozes, os mais letais. Cristo Jesus me lançou aí. E veja que Cristo Jesus me lança exatamente numa época que eu olhava para mim e eu não me sentia preparado para estar naquele lugar. Eu lembro que quando a pessoa de Cristo Jesus chegou para mim e disse: é hoje, arruma a tua mala, arruma a tua gimbamba, pega na tua pastinha e vai. Eu cheguei diante da minha mãe e falei: mãe, é hoje. É hoje que Cristo Jesus me manda viajar à nação angolana. Minha mãe sabia o que eu estava enfrentando. Ela com medo de perder o filho que tem. Minha mãe, ela tentou, impedir com que eu avançasse. Mas Cristo Jesus usou a boca de uma mulher cujo nome é Veridiana, Marisa. E essa mulher em particular falou para minha mãe as seguintes palavras: mãe, se Cristo está mandando teu filho avançar, deixa, não impeça, deixa Deus fazer a obra dele, na vida dele.
e minha mãe pôs as mãos em mim, abençoou e eu parti. Dia 13 do mês de junho, julho, mês de julho, dia 13, de tarde, peguei na minha mochila nas costas e eu saí. E eu vou resumir, amém? Vou resumir o que eu enfrentei para que dê força a você, para que você entenda que quando Cristo Jesus está na frente, não importa o tamanho, a dimensão do Golias. Lembre-se, se Cristo está na frente, se Jeová está na frente, se a pessoa do Senhor Espírito Santo está na frente, tenha plena certeza, o Deus que está dizendo vai, é um Deus que não mente, nunca vai mentir. E a palavra vai dizendo que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele fará, Ele cumprirá. Se Deus está a dizer vai, eis que a vitória te foi dada, então tenha certeza, a vitória já te foi o quê? Te foi dada. E naquele dia a pessoa do Cordeiro falou para mim, vai, e eu saí. Mas antes de continuar a viagem, nós passamos em casa de alguém e tivemos em oração. Quando o céu se abre, Cristo Jesus vem e começa a falar comigo. E durante a conversa ou as palavras proferidas pela pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, Cristo Jesus, diante de tudo o que falou, proferiu duas palavras: eis que os teus inimigos já foram derrotados e a vitória já te foi dada. Eu não me lembro de outras palavras, para mim as palavras-chave foram essas. Eu ouvi aquelas palavras, tomei posse e disse, a vitória me foi dada, e Cristo Jesus afirmou que os meus inimigos estão o quê? Estão derrotados. Cristo não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu saí. E quando eu saio, o primeiro lugar que eu piso foi no Kwanza Sul. E quando piso no Kwanza Sul, na primeira madrugada, os feiticeiros que tentaram pôr as mãos em mim, todos eles morreram fulminados. O que é morrer fulminado? Morrer queimado. O céu se abriu, Cristo mandou fogo e uns tantos morreram. Eu vi um exército de demônios se levantando e fazendo um formato de uma meia-lua. E Cristo Jesus falou para mim, filho, não se preocupa. Da mesma forma que eles levantaram, assim vão fazer o quê? Assim eles vão cair. O fogo veio do céu e Cristo Jesus dispersara este exército do inimigo. Veja, Golias começaram a fazer o quê? Começaram caindo porque não era eu lutando. Era aquele que me disse vai, aquele que me disse avança, que estava na frente lutando as minhas lutas. Amém? E parou ali as lutas? Não parou. Daí eu continuei. Eu viajei agora para Benguela. E na província de Benguela, eu conheci não, eu lidei de frente com muitos feiticeiros, mas o que me chamou a atenção é que o feiticeiro, o chefe, o cabeça, o que estava liderando todo aquele exército de feiticeiros, Cristo Jesus matou. Era uma mulher e Cristo Jesus lhe matou dentro de um carro branco, um carro pequeno, eu desconheço marca de carro, parecia um carro esse tipo I10, etc, por ali, sabe, mas é na casa desses carros pequenos. E a mulher no banco de trás, Deus lhe matou, morreu, já era. O pescoço, Deus pegou na cabeça e enrolou o pescoço. A parte de frente ficou virado para trás, já era. E outros feiticeiros, Deus foi matando na medida que eu fui avançando, cumprindo assim o propósito de quem? Do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Ainda na província do Kwanza Sul, no segundo dia, quando eu subo o monte, se apresentara diante de mim um demônio gigantesco. Era um principado. Esse demônio era o demônio líder, cabeça de todos os demônios que controlam, que governam o Kwanza Sul. Amém? E ele se apresentou ali e perguntou para mim quem eu era. Eu lhe expliquei, eu sou servo do Deus Criador dos céus e da terra. E me perguntou o que fazer naquele lugar. Eu disse, eu venho em nome do Deus dos exércitos. E disse para mim assim, arruma tuas coisas e volta para tua família, porque eu vou matar os teus familiares. Eu disse, você não vai fazer nada, porque o mesmo Deus que me enviou proferiu duas palavras: eis que a vitória já te foi dada e os teus inimigos já foram o quê? Já foram derrotados. Então glorifica a Cristo Jesus, igreja. A pergunta que eu faço é, morreu alguém na minha família? Não morreu ninguém. E até hoje eu tenho minha filha viva, minha esposa está viva, minha mãe, meus irmãos, está todo mundo o quê? Está todo mundo vivo, ninguém morreu. Ele disse que eu teria de regressar, porque se não regressasse poderia morrer. E eu continuei viajando. Eu cheguei na província da Huila, e na Huila enfrentei, subi ali como é que se chama? A Senhora do Monte,
E eu fiquei ali deitado. Quanto tempo? Fiquei 2 dias debaixo do sol. Imagina um cara louco, alguém que já morreu para si mesmo, alguém que não quer saber de nada e nem ninguém. Teve uma manhã que eu acordei e eu fui para o monte e eu deitei debaixo de um sol escaldante, mais forte do que este sol. Eu deitei debaixo do sol, simplesmente tapei os meus olhos e debaixo do sol eu fiquei 2 a 3 horas deitado em oração, com o rosto voltado para o alto. Satanás levantaram um exército de demônio em forma de corvo. Todos os dias que eu estivesse ali orando, eles vinham e eles cercavam o meu corpo com o desejo de descer e me comerem vivo. Mas quando eles desciam, existia como se fosse uma barreira, sabe? Uma proteção que os impedia de se aproximar. E eu vi feiticeiro, ouvi o céu aberto, o fogo do céu caindo e feiticeiro sendo fulminado lá naquele monte. Parou aí? Não, desci. Eu fui enfrentar o maior macumbeiro da província da Huila, onde? No Cristo Rei, numa tarde, para dizer que Cristo Jesus é Deus e Golias não é nada, Satanás é nada, os demônios são nada, pois quando Cristo está na frente, a vitória nos é o quê? Nos é dada. Vou resumir, porque senão não é agora. Estamos falando da Angola. Amém? Quando chego no Quando Cubango, porque a única amizade que eu tinha era a pessoa do Cordeiro. Amém? O único amigo com quem eu conversava 24/24 era Cristo, não tinha mais uma outra pessoa. E quando eu chego no Quando Cubango, numa manhã, depois de enfrentar feiticeiros durante a madrugada, enfrentando demônios e desfazendo feitiçaria, eu lembro que eu entro no quarto e dentro daquele quarto eu deitei, eram 6 e alguma coisa, ou 5 e alguma coisa. Assim que eu deito, Cristo Jesus me levanta da cama. E pela primeira vez, se vocês creem, amém. Se vocês não creem também, não sei o que. Obrigado a... Uma coisa eu vou dizer à igreja: não há dentro de mim desejo para mentir. O Satanás é o pai da mentira, então não há desejo para poder mentir. Mas logo, o que vou dizer agora, você não é obrigado a crer. Se você crê, amém. E se você não crê, também tens o direito de quê? De não crer, de duvidar, amém? Nessa manhã, de tanto orar, eu lembro que quando eu deito para descansar, o maior feiticeiro do Quando Cubango se levanta para poder ter comigo. Mas veja o que a pessoa do Senhor Jesus Cristo fez. Antes que ele viesse, Cristo me levanta e no físico, eu disse no físico, vou repetir, no físico, Cristo Jesus me fez passar a parede. Veja essa parede, por exemplo, meu querido. É impossível passar uma parede dessa. Mas no físico, Cristo Jesus me levantou da cama e eu passei a parede. Eu fui para um bairro e parei naquele lugar e eu vi lá embaixo casas. E quando olhei para o alto, eu vi uma cadeira que descia. E nesta cadeira estava, eu falo e sinto a presença do meu amigo. Eu sinto a presença do meu amigo. E quando eu levanto o rosto para o alto, eu vejo uma cadeira. E nesta cadeira estava sentado um homem magro, escuro. O tom de pele era cinzento. Parecia que esse homem havia se rebolado em terra. E o pó da terra estava sobre seu corpo. A cadeira desce a 2 metros e para na minha frente. Eu olhei para aquele homem sem camisa, sem t-shirt, de um calção. Os olhos dele, enquanto olhava para mim, enquanto ele fixava os olhos em mim, eu vi algumas pequenas veias nos olhos dele. As veias eram de cor castanha. E eu perguntei para ele: quem tu és? Qual é o seu nome? E ele não me respondeu. Eu me aproximei do homem e falei na orelha dele: quem tu és? Qual é o seu nome? E ele me disse: Legião. Eu pus as mãos na cabeça daquele homem e orei nos ouvidos dele. E eu falei:
O Cristo a quem eu sirvo te liberta. O meu amigo te liberta. E aquele homem levantou da cadeira. E ele se olhava, ele dizia: eu estou livre, eu estou livre, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo. Que o tom de pele começou a mudar. O homem não tinha brilho. Aquela ausência de brilho foi tomando o corpo dele. Aquela cor que ele possuía, acinzentado, foi sumindo. E o homem se reparava. Eu vendo aí o milagre, a libertação, o poder de Deus se manifestando. E em seguida Cristo Jesus me pega pelas mãos e me leva de volta para o quarto onde eu estava deitado. E eu despertei como se, porque parecia que eu estivesse saindo de um portal, sabe? Regressando de um portal para casa, para dentro da casa, para o interior do quarto. E eu voltei para aquele lugar e estava aí deitado. E eu me reparava no quarto, e eu perguntava o que aconteceu. E perguntei ao companheiro de cama, eu disse: você viu quando eu levantei daqui? Ele disse: não, eu não vi. O tempo todo eu estava aqui. Ele disse: sim. Eu disse: aonde está a chave? Ele disse: a chave está exatamente no mesmo lugar aonde você colocara quando você entrou nesse quarto. Então veja, meu querido, Cristo Jesus, o Nazareno, é quem luta as nossas lutas. Eu, quando conheci o pastor Cristiano, o pastor de vermelho, para quem não conhece, nós nos conhecemos na Lunda Sul. O pastor Cristiano me via todos os dias saindo de manhã e voltava tarde, saía de manhã e voltava tarde. Eles sabiam que simplesmente saía eu para orar, mas as lutas espirituais que eu enfrentava, eles não sabiam, não tinham noção. Eu não me apresentei como profeta, eu nunca falei que sou profeta, mas o povo daí da igreja, os pastores que estavam na igreja onde fui hospedado, eles olhavam para mim e entre eles diziam: nós temos um profeta aqui, amém? E eles diziam ao povo, quando alguém se apresentava para pedir oração por um problema, eles diziam: não, eu conheço alguém que pode orar para você, essa pessoa não sou eu. Aí os pastores mandavam membros para irem ter comigo no quarto, na igreja onde estava hospedado, para eu orar. Pastor A, houve um pastor que quebrou o braço, caiu do teto, aquele jovem aí, o Adilson, quebrou o braço. Ele disse: enquanto estava orando, Deus falou para ele ter comigo, e quando orei, o osso entrou no lugar, e quando removeram o gesso, ele estava 100% sarado, amém? Enfrentei feiticeiros próximo do aeroporto da Lunda Sul. Há um campo lá onde tem terra aberta, parece que no passado houve aí terremoto, e eu fui naquele lugar, eu vi animais diante dos meus olhos, feitiçaria, bacia, etc, feiticeiro fazendo magia negra, e eu enfrentando o feiticeiro ali no físico, e Cristo Jesus me tirou vivo. Nenhuma tala me pegou enquanto percorri essa nação, e até hoje não existe tala. A tala para pegar o pastor elemento surpresa ainda não existe, não foi inventado, não foi criado. A tala que foi criado, que foi inventado e pega as pessoas, é aquela tala fraca, da beira, da baba, sabe? Daquele raio aí que pinga que nem o quê? Tipo água, amém? Não há feitiço na terra que pode me tocar, não existe. Nem mesmo a bruxaria dos Illuminatis pode me matar, nem tampouco tirar uma unha de mim. Se eu um dia perder uma unha, é Cristo Jesus assim que permitira. Enquanto Cristo não permitir, nada e nem ninguém tem poder. Por quê? Porque é Cristo Jesus que derrota os nossos Golias. É Cristo Jesus que luta as nossas lutas. E nós fomos chamados para lutar. E enquanto houver fôlego e Cristo Jesus na nossa frente, vamos lutar. Pois a vitória já não foi dada por aquele cujo nome é Cristo Jesus, o Nazareno. Uma madrugada, a maior feiticeira da Lunda Sul foi por cima de um monte, e Cristo me levou até o monte. Não fui eu que matei aquela feiticeira, foi o Yahweh, foi o Cristo, o Nazareno que matou aquela feiticeira. Cristo lhe arrancou a cabeça, mas Cristo Jesus me deu a oportunidade para fazer algo. Sabe o que foi que Cristo Jesus fez comigo?
Sabe qual é a oportunidade que eu recebi de Cristo naquele dia? Por cima do monte, embaixo do monte, estavam milhares de feiticeiros da Lunda Sul olhando para o alto, porque a chefe deles estava o quê? Estava morta lá em cima, no monte com Cristo. Eu peguei na cabeça, isso é, nos cabelos daquela mulher, e eu levantei a cabeça, olhando para os feiticeiros que estavam lá embaixo, mostrando que a líder deles havia sido morta pelo meu Cristo Jesus, o Nazareno. Louvado seja o Cristo Santo. Louvado seja o Deus dos verdadeiros profetas. Louvado seja o Deus Alfa, o Deus Ômega. Igreja, entenda: Cristo existe, Cristo vive. Use a fé, usa simplesmente a fé. Conheça Cristo. Amém? Conheça o que? Cristo. Não é à toa que eu sou louco quando vão dizendo: eu quero morrer por Cristo queimado. Se eu não conhecesse quem Ele é, eu não diria tais palavras. Eu quando digo quero morrer por Ele queimado, é porque eu sei quem Ele é. É porque eu o conheço. Ele pega nas minhas mãos e eu pego na mão dele. Ele me abraça e eu o abraço. Ele fala comigo, eu ouço a voz dele e ele ouve a minha voz. Porque Ele é real. Porque Ele existe. Tenho erro, tenho falhas, tenho pecados, sim. Mas entenda, há uma luta dentro de mim para poder vencer os meus pecados. Amém? E essa luta me torna conservo do Deus Criador dos céus e da terra, filho legítimo de Cristo Jesus, o Nazareno. Desculpa interromper, senhor. Acho que eu nunca contei isso para o senhor. Vem aqui, porque também tem aqui o pessoal em direto, por favor. Pastor Cristiano, fala aí também para o nosso povo. Eu acho que nunca contei isso para o senhor, mas depois do senhor passar em 2 províncias, aonde visitar ou hospedou-se lá na Igreja Mundial na altura, eu queria dizer para o senhor que por causa daquela visita, por causa da hospedagem que o senhor ficou lá o tempo todo, o bispo teve que marcar uma reunião a nível nacional para proibir qualquer pastor receber o senhor da igreja. E todas as igrejas que receberam o senhor, os pastores tiveram problema. E lá na Lunda Sul, na medida que o povo aderia o atendimento ao senhor, o bispo reuniu conosco e proibiu que a gente deixasse qualquer pessoa se aproximar do senhor. Essa reunião foi tão pesada que só se tratava da pessoa do pastor Dalvan. Tanto é que aquele pastor que o senhor havia recebido, onde estava o pastor Felipe, depois teve que ser trocado. Acho que eu nunca partilhei isso com o senhor. Não, nunca não. A presença do senhor lá foi tão estrondosa que acho que estava causando problema lá e houve uma reunião muito pesada a respeito disso. Amém. Obrigadão. Glorifica a Deus, igreja. Não há ligação entre a luz e... Sabe por que marcaram essa reunião? Porque eles são os das trevas. E a luz, o fogo da pessoa de Cristo estava incomodando. E eu posso afirmar, eu fui recebido por eles. As palavras que eu vou proferir agora é que a pessoa do Cordeiro, o Deus a quem eu sirvo, abençoe cada pastor, cada homem e mulher que me recebeu em cada província por onde passei. Que Deus abençoe essas pessoas com o poder e as bênçãos do céu, em nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. E que Deus faça os prosperar em nome do Senhor Jesus. Eu fui rejeitado por muitos, ou pela maioria, porque não há ligação, não há comunhão entre a luz e as trevas. Amém? Então, se for para contar é muita coisa, creio que até aqui você entendeu a palavra pregada hoje. Amém? Sem sacrifício, não há o quê? Não há história. Quer ficar na história? Quer que as pessoas amanhã falam a teu respeito?
Quer que as pessoas amanhã falem a respeito do teu Deus em tua vida? Faça o seguinte, luta como Davi. E vença o Golias, os Golias, que de tempo em tempo tem se levantado contra você. Amém? Não tenha medo. Golias vem contra nós com todo tipo de armamento. Nós só temos uma única arma, cujo nome é Senhor Salvador, Jesus Cristo. Agora fique em pé e glorifique a Deus poderosamente.